Então vamos lá, nessa parte agora dessa aula, nós vamos falar sobre formas que você tem de comparar os métodos de ordenação, tá? Nós já temos falado até o momento de ordenação da complexidade de comparações, complexidade de cópias e a complexidade de espaço, a quantidade de memória, certo? O que a gente vai ver agora? Existem outras coisas que a gente pode utilizar para comparar e existem cenários que a gente tem que analisar também para poder comparar esses caras. E aí a coisa fica muito legal. Sabe, fica parecendo... Sabe quando você fica colecionando figurinhas? Super trunfo. Vira super trunfo dos métodos de ordenação. Qual que tem maior não sei o quê? Pá. Qual que tem não sei... Pá. Aquele que... Você chama o método e aí você escolhe qual que é a propriedade que você vai usar do método e aí você tem um método bem fraquinho, se o cara chamar uma propriedade X, você ganha. Certo? Apesar do seu método ser fraco, com aquela propriedade ele vai se dar bem, ok? Tá, a gente tem que ver, nesse caso, que a gente tem aqui, onde é que eu vou mostrar isso? Vai ter que... Não... Ok, deixa eu pegar só... Bem, nesse pequeno corte aqui, o que nós vamos ver? Quais são as formas que você tem que comparar, que você pode comparar os métodos? Primeira coisa, bem, essas complexidades que a gente já falou, não vou repetir aqui, mas depois você tem que considerar essas complexidades em três possibilidades. No melhor caso, normalmente é só mais uma curiosidade. No melhor caso não é tão interessante assim, mas é bom você saber qual é o melhor caso. Qual é o pior caso? O pior caso é como é que você faz para quebrar as pernas do método de tal forma que ele vai ter o pior desempenho possível. E o caso médio. Certo? O caso médio é aquele que é o que você espera que vai acontecer quando você estiver rodando o algoritmo normalmente. No caso médio, ele vai ter isso. Então, eu pego um cara aleatório, esse aí é o caso médio. No caso aleatório, eu acho que ele vai ter esse comportamento. O pior caso, ele é muito importante, porque tem algoritmos que eles se comportam muito bem no caso médio, mas tem um pior caso muito ruim. E aí é aquele algoritmo que, cara, num dia normal ele vai ser super bom, super tranquilo. Mas pode acontecer de você dar um azar tão grande, ou de você pegar um adversário, um cara malicioso, e o cara tipo colocar para ordenar um vetor, e esse vetor foi montado de tal jeito que ele vai fazer o seu algoritmo enroscar e demorar muito para rodar. Isso daí seria o pior caso. Então é importante que a gente conheça o pior caso também. E a gente tem que ver, eu estou ok com o pior caso? Beleza, espere pelo caso médio, prepare-se pelo pior caso. Prepare-se para o pior caso, tá bom? Isso aí são as três coisas que a gente vai ver. A gente vai ver depois de cada algoritmo, a gente tem que tentar entender qual que é o melhor caso, pior caso e o caso médio, qual que é a complexidade. Eu já adianto que o que a gente falou até agora é sempre o caso médio. A hora que a gente fala complexidade do bubble, blá, 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 a gente está sempre falando do caso médio. Porque é o que a gente espera quando a gente não sabe, a gente tem um vetor aleatório para lidar. A próxima coisa que a gente tem que falar é estabilidade. Estabilidade é interessante em um caso bem particular na hora que a gente está rodando o algoritmo. E eu vou tentar exemplificar para vocês aqui como é que funciona a estabilidade, tá? Ok, poucos casos. Olha só, olha esse vetor aqui. Esse vetor ele tem uma característica bem interessante. Se você olhar para esse vetor ele tem poucos elementos diferentes, poucos valores diferentes. Ele tem basicamente 1, 2, 3 e 4, certo? Ele tem 15 caras, só que esses 15 caras eles estão se repetindo muitas vezes, tá? Então nós temos uma característica aqui, que é vetores que se repetem muitas vezes, valores que se repetem muitas vezes. Esse caso não é necessariamente só isso que leva a ser estável ou não, a estabilidade, mas é a melhor maneira de ilustrar. Imagine o seguinte, imagine que você passe por esse vetor aqui, e olha que aqui embaixo sempre teve essa outra faixinha aqui embaixo, que é uma faixinha colorida que vai do branco até o preto aqui na outra ponta, certo? Vou colocar os índices aqui. Ele vai aqui do 0 até o 24, ele tem um degradê aqui, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai ordenar esse cara aqui, vai ordenar esse vetor, e o fato de que a gente vai ordená-lo usando o insertion, vai acontecer um negócio bem legal. Eu estou ordenando com o insertion,
eu posso fazer de 10 em 10. A gente já sabe como o insertion funciona, ok? E aí eu vou ordenar até o final esse carinha aqui, tá? Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Ok, tá acabando, falta esse. Beleza, acabou, ordenou. Olha o que aconteceu. Quando eu ordenei utilizando o insertion, os caras ficaram ordenados pelo tamanho, como era esperado. Mas vocês reparam que aqui embaixo, eles continuaram ordenados pelo degradê, pela cor. Ou seja, o insertion, ele ordena usando um critério, mas ele não bagunça se já tiver algum tipo de ordem em outro critério. Vamos tentar colocar um exemplo. Imagine que você passou numa fila e colocou todo mundo ordenado por tamanho, por altura. Beleza? Todo mundo está ordenado por altura. Ok. Depois você resolveu ordenar todo mundo pelo mês de nascimento. Qual mês? Nasceu em janeiro, fevereiro, março? Então, você vai lá pegar os 100 alunos e colocar primeiro o pessoal que nasceu em janeiro, depois o pessoal que nasceu em fevereiro, depois o pessoal que nasceu em março e assim por diante. E quando você fizer isso, você colocar o pessoal ordenado por mês de nascimento, o que vai acontecer com a altura dessas pessoas? Aí que vem o conceito de estabilidade. Se você estiver trabalhando com um método que ele é estável, você pega um vetor que já está ordenado por altura e ordena pelo mês de nascimento, e no final ele vai ter os meses, tá? Primeiro janeiro, depois fevereiro, mas dentro de cada mês vai continuar ordenado. Ele não troca dois caras de posição se eles tiverem o mesmo valor. É outra maneira de você falar da estabilidade. Você não troca dois caras de posição se eles têm o mesmo valor, tá? Então, eu posso falar para vocês que o insertion é um método de ordenação estável. O que a gente está vendo aqui da estabilidade, então nós temos métodos que são estáveis e não estáveis. O insertion, a gente acabou de ver que o insertion é um carinha estável, tá bom? Aí você fala, mas isso aí deve acontecer com todos. Mentira. Vamos ver o que acontece com o bubble. Vamos ordenar com o bubble. A gente está ordenando com o bubble, ok? Vamos lá, ele está ordenando, está trocando o carinha ali. Ok, vamos lá, vamos fazer de 10 em 10. Vamos deixar ele rodando de 10 em 10. Ok? E aí? E aí? E aí? Bom lá. Ordenou também com o bubble. Está ordenado com o bubble. Mas aí eu pergunto para vocês. Pergunto para o Samuel, que é a nossa vítima da aula de hoje. Samuel, o bubble é um método estável ou não? Eu diria. Sim. Sim, alguém chutou no chat, tenho certeza. Beleza. Sim, a resposta é sim. O bubble também é estável. Eu queria te enganar, te induzir a falar não, mas não consegui. Parabéns. Eu, O bubble, ele é eu pra estável. ser sincero, eu nem olhei o chat, eu tava distraído com outra coisa aqui. Tá bom, beleza então. Então, ele é estável. Ele vai dos... Aqui, ó, essa parte que todo mundo quer um, olha só, ele continua no degradêzinho bonitinho aqui, tá? Então, o bubble é estável. O insertion é estável, o bubble é estável. Vamos ver agora o que acontece com o selection, ok? A gente vai pegar o selection e vai pôr o selection para rodar. Vamos deixar ele rodando de 10 em 10 aqui. Ele está indo. Olha o 1. O 1 ficou todo bonitinho, degradê. Olha o 2, olha o 3 e olha o 4. O que aconteceu no 2, no 3 e no 4? Não tem mais aquela... Ele não preservou aquele degradê que tinha embaixo, não foi preservado. Ok? Por que não foi preservado? Porque o selection, quando ele acha um cara pequeno, um cara menor, ele traz esse cara para a posição ali no começo, só que pode ser que tenha um outro cara que poderia estar naquela posição, tudo bem? E aí você pega, você vai lá, você pega o cara que entrou na posição 8, foi lá para frente. E na hora que você passou ele lá para frente, você pode ter trocado dois caras de tamanho 2, por exemplo, de posição relativa. Essa inversão que acontece em algum momento é o suficiente. Sempre que você trocar dois caras de posição relativa, não precisa nem ser diretamente, não é comparando um com o outro. Você pega e troca os caras de posição relativa, eles vão automaticamente
vai deixar de ser estável o algoritmo, tá? Isso aqui fica mais legal de ver se a gente pegar mais elementos, ó. Eu vou tirar aqui os índices, tá? Vou tirar os índices, ó, eu estou colocando aqui, estou com 100 elementos e vou colocar o selection, tá? O selection está indo e ó, você já está vendo o que está aparecendo aqui? Os degradês já estão quebrando aqui no meio, olha. Está quebrando. E uma vez quebrado, não volta mais. Se você quiser ordenar agora, você tem que voltar e ordenar de novo. Ordenar de novo porque você quebrou o degradê. Na hora que você ordenou por mês, você quebrou a ordenação por altura, porque ele não é estável. Vamos ver o bubble. Fazer o mesmo caso com o bubble, mas agora com esse vetor de tamanho 100, certo? Vamos lá? Está indo. Olha só, parece que ele está meio que bagunçando ali, ó, ele está quebrando o degradê. Só que na verdade ele não está. Ele está colocando os caras e preservando os caras ainda, a posição relativa dentro dos caras. E quando ele terminar, olha que bonitinho. Olha que bonitinho aqui embaixo. O insertion vai fazer a mesma coisa. Na hora que a gente for rodar o insertion é o que mais dá para você ver o lance da estabilidade, porque o insertion ele vai carregando o degradê junto com ele na hora que ele está fazendo isso. De novo, qual que é a ideia do degradê? É assim, você está comparando dois caras, os dois caras têm valor 4, mas eles têm outras informações além do valor 4. Ele pode ter outras coisas. Nesse caso aqui, é essa cor que está embaixo, mas ele poderia ter outras características. E você não quer bagunçar essas outras características enquanto está ordenando. Isso daí tem uma utilidade muito grande. Eu tentei exemplificar com essa, de você ordenar por tamanho e depois ter que ordenar por mês. Quer dizer, você já fez uma ordenação. A segunda ordenação não deveria atrapalhar a primeira. Ele vai lá, ordena pela segunda vez, sem desfazer o trabalho que ele teve da primeira vez, certo? Isso daí é um algoritmo estável. Um algoritmo estável, ele vai te oferecer isso. No caso, o que nós temos? O insertion é estável, o bubble é estável, o selection não é estável. Tá bom? Então, na nossa cartinha de super trunfo, a gente já pode colocar. Eu preciso de um algoritmo estável, descarta o selection. O selection não vai servir. Às vezes não interessa. Às vezes simplesmente não interessa. Eu não me importo com o que acontece com o degradê, só me importa com o tamanho. Então, tanto faz qual que você vai utilizar, essa coisa não é relevante. Mas às vezes ela é realmente importante, tá bom? Ok. A outra coisa que a gente tem é a adaptabilidade. Adaptabilidade, ok? O que significa ser adaptabilidade? Existem algumas situações que o algoritmo deveria aproveitar. Algumas características do problema que o algoritmo deveria ser capaz de se aproveitar, ok? Que a gente vai chamar de algoritmos que são adaptativos. A gente vai ver outras formas de adaptabilidade, ok? Mas a que a gente está interessado nesse momento é essa adaptabilidade aqui, que é algoritmos... Bem, uma delas, né? Algoritmos que já estão... Ordenar um vetor que já está ordenado. Você pegou um vetor que já está ordenado e aí você tem que aplicar o método bolha para ordenar um vetor já ordenado. Se você estiver usando bolha com sentinela, olha lá, eu vou pegar um tamanho menor para a gente conseguir ver até o final. Eu vou ordenar um vetor já ordenado com bolha com sentinela, ok? Quando eu fizer isso, a gente vai perceber que o bolha vai... isso aqui é um insertion, tá? Vamos ver o insertion, já que ele já está rodando aqui. Depois a gente vai ver o bolha. O insertion, ele não troca ninguém de lugar, cara. E chegou até no final e ele já terminou. O cara já estando ordenado, o insertion simplesmente dá uma passada geral e já resolve o problema. Vamos fazer com o bolha agora. O bolha vai ter o mesmo comportamento porque essa versão está implementado com sentinela. Se ela não tivesse com sentinela, ela ficaria indo até o final, depois a próxima, n-1, n-2, n-3. Mas o fato de que ele está com sentinela faz com que ele rapidamente, ele passa por todo mundo e ele termina. Repara que a complexidade do insertion no cara ordenado é linear. A complexidade do bolha no caso linear, ordenado é linear. Tá? Mas vamos ver o que acontece com o selection. O selection, primeiro ele tem que achar qual é o menor cara. Aí ele descobre que o menor cara é o primeiro. Daí ele tem que achar qual que é o segundo menor cara. Ele anda por todo mundo para descobrir que o segundo menor cara é o segundo. Agora o terceiro menor cara é o terceiro.
e ele vai continuar fazendo isso. Então, o selection vai fazer exatamente o mesmo trabalho, a mesma dificuldade na hora que ele estiver rodando do que na hora que eu estiver rodando um vetor aleatório e um vetor já ordenado. Isso quer dizer o seguinte, o insertion e o bubble são adaptativos para essa situação, mas não o selection, tá? Agora você vai me falar, pô, para que eu vou me preocupar com um cara que já está ordenado, certo? É que tem uma situação que é bem interessante que a gente vai ver agora. A gente já viu aqui também o seguinte, o melhor caso do bolha é o ordenado, o melhor caso do insertion é ordenado. O melhor caso do selection, bem, o selection não liga muito para isso, certo? O selection ordenado tá bom, mas não tem lá grande vantagem também não. Esse carinha aqui, olha, vamos ver isso daqui antes, que é o inversamente ordenado. Quando você pega um cara que está ao contrário, e aí você tem que ordenar ele, certo? Só que você não sabe que ele está ao contrário e você tem que ordenar. Então, quando eu coloco esse cara aqui para ordenar, estou indo com o selection vai trocar esses dois caras de posição. Aí vai depois trocar esses dois caras de posição. Por incrível que pareça, para o selection, o cara estando inversamente ordenado é bom também, porque ele vai fazer tipo metade das trocas e para, ok? Então vamos tocar aqui. Vamos lá, beleza. Ok. Terminou. Vamos ver o que o insertion faria. O insertion, vocês já podem esperar, ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Porque todo mundo que ele pega, ele tem que arrastar todos os outros para colocar ele no lugar. Pega um, coloca todos os outros no lugar. Pega um, coloca todos os outros no lugar. Toda vez ele tem que ficar fazendo isso. É quando ele tem que fazer mais trabalho, é quando ele rala mais para conseguir fazer as coisas funcionarem, ok? Então, na verdade, pro insertion é o pior caso, ok? Vamos deixar ele rodando aqui. Então a gente está vendo, ele está indo, está trabalhando e tal. Vai conseguir terminar, mas é um caso, para ele é o pior caso que ele tem para fazer, tá bom? Ok. E agora o bubble. Vamos ver como é que está o bubble. O bubble é aquele esquema, ele compara 2 e troca, compara 2 e troca, compara 2 e troca. Então ele vai pegar meio que o primeiro e levar até a última posição. Daí depois ele vai pegar o primeiro e levar até a penúltima posição e vai assim até o final, tá? É isso. Vamos deixar acelerado. Ele vai trabalhar desse jeito. Nesse daqui que é o inversamente ordenado. É o pior caso para ele também. É o pior caso, é onde ele tem que fazer mais trabalho, tá? Você pode imaginar que é esperado, né? Se está inversamente ordenado, vai dar mais trabalho para fazer, mas não é sempre. A gente vai ver um método que a melhor coisa para ele é quando o algoritmo quando o vetor está inversamente ordenado, é quando ele é mais rápido. Inversamente ordenado é a melhor coisa para ele. Então tem alguns que são meio contraintuitivos nesse sentido, tá? Ok. Agora tem outras situações que são interessantes. Uma delas é essa daqui, que é o quase ordenado. O que é o quase ordenado? Deixa eu colocar os valores aqui para vocês verem. O quase ordenado, ele vai funcionar assim, ó. Esses caras aqui não estão ordenados, certo? Mas, se você for ver, dá para ver que eles estão quase na ordem correta já. Eu não vou pegar um cara e ter que trocar muito de posição para ele ir para a ordem correta. A definição correta de quase ordenado é o seguinte, a distância entre onde o elemento está e aonde ele vai parar depois de ordenado é O de 1, é constante. Ou seja, eu vou dar no máximo um número, andar no máximo, vai ser um número constante de vezes que eu tenho que movimentar até chegar na posição final que eu tenho que colocar o meu vetor, tá? Então isso aqui está quase ordenado. De novo, quase ordenado, essa daqui já é uma situação real. Em que sentido? Vamos supor, você ordenou o vetor, mas aí, sei lá, você ordena o vetor pela quantidade de vendas que cada vendedor fez. Mas toda semana os vendedores fazem novas vendas, então eu tenho que reordená-los todas as vezes. Só que quando eu for reordenar, não vai mudar muito a quantidade de vendas de um mês para o outro. Então é muito provável que os caras já estejam ordenados ou simplesmente mudando um para frente, um para trás e tudo mais. Então eu reordenar esses caras deveria ser mais rápido. E aí, quando eu for fazer, eu vou fazer o seguinte, para a gente já adiantar aqui. Então eu vou tirar aqui, eu vou colocar cada um com um método. Esse aqui vai ser com o bubble, esse aqui vai ser o selection, esse aqui vai ser o insertion. E aí vocês vão ver o que vai acontecer com cada um deles, certo? Vamos lá.
Repara que eles vão continuar fazendo o seu trabalho que eles têm que fazer. O bubble trocando os caras quando eles descobrem que alguma coisa está fora de ordem, certo? O insertion pegando o cara e colocando na ordem, e o selection indo buscar os caras e colocando os caras na posição. A única diferença é que para o selection, o cara está próximo da posição, mas ele não sabe disso, e ele vai até o final. O insertion já acabou, o bubble acabou. Repara que o bubble acabou porque ele está usando o sentinela. E aí, com o sentinela, ele rapidamente percebeu que estava todo mundo ordenado e já terminou. Enquanto isso, o selection está lá trabalhando, certo? Quando os vetores estão quase ordenados, o insertion é bom, o bubble é muito bom, certo? O selection não tem nenhuma vantagem. Ele não se aproveita dessa informação para nada, ok? Então, por isso, ele não é adaptativo nesse sentido, ok? Por fim, a última coisa é... Bem, deixa o selection terminar. Eu acho que é falta de respeito você interromper o selection, já que ele trabalhou tão arduamente até agora, a gente ir lá e cortar ele só porque ele não conseguiu terminar a parte dele, né? Tudo bem? Aê, acabou. Muito bom, selection. Agora a gente vai fazer o último cenário, que é um cenário que é interessante também, que é comum, muito comum de acontecer, que é o parcialmente ordenado. Parcialmente ordenado, bem, ficou estranho aqui, mas o parcialmente ordenado é basicamente assim. Você tinha 1000 caras para ordenar, ordenou todos eles, aí aparece mais 100 caras novos, que não foram incluídos na primeira leva, certo? Segunda-feira são clientes novos que apareceram na empresa que você vai ter que colocar no seu conjunto lá também, ok? Na hora que você vai colocar esses clientes novos, como é que você vai fazer? Aí nós vamos ver. Eu gostaria que alguém dissesse quem é que vai se dar bem nesse cenário. Nós temos um candidato óbvio para ganhar nesse cenário aqui. Eu acho que é o Inception. Muito bem. Quem falou isso? Quem falou isso? Caso. Muito bom. Exatamente. Porque, na verdade, é assim que o Insertion trabalha. Para ele, isso aí não é nenhuma novidade, isso aí é apenas mais um dia, certo? Enquanto que para os outros, essa informação nova... Lembra que o Selection é o que separa o Selection do Insertion, basicamente é isso. Está tudo ordenado até um certo ponto, mas o Selection ele só considera ordenado se ninguém para frente for maior. For menor. Se ninguém para frente for menor. O Insertion não é assim. O Insertion ele considera ali e sabe que vai vir caras novos depois. Então, é meio que é como se o Insertion tivesse se preparado para isso a vida toda, entendeu? Nessa hora passa na cabeça dele assim, o treinamento dele correndo, sabe, subindo escada e tal. Eu falei, é a minha hora de brilhar. É a hora que o Insertion vai de braçada, enquanto que os outros estão lá. O Bubble está lá trabalhando, olha, fazendo um trabalho honesto. Mas ele vai enroscar, ele vai demorar. Ele não vai terminar a tempo. E o Insertion já terminou. E ele ganhou de todo mundo, tá bom? O Insertion, nesse aspecto, ele é o mais adaptativo de todos. Por quê? Porque a própria forma como o Insertion trabalha é assim. Eu já adianto para vocês o seguinte. Se você tiver vetores quase ordenados e vetores parcialmente ordenados, o Insertion ele é um forte competidor até para os métodos mais avançados que a gente vai ver. A gente vai ver métodos mais avançados que podem vir a perder para o Insertion, que tem a complexidade de pior caso alta, mas que nesses cenários, por ser adaptativo, ele se dá bem, ok? Ele vai se dar bem. Olha lá o Bubble. Olha o Selection. Olha, parece que o jogo virou, não é mesmo? No anterior era o Bubble que tinha que esperar o Selection, agora é o Selection que tem que esperar o Bubble, ok? Mas como o Bubble ficou esperando, a gente vai esperar também. Ok, enquanto ele termina, só resumindo, o que a gente tem aqui? A gente tem que, na hora que você vai fazer a comparação, você pode comparar melhor caso, pior caso, caso médio, tudo bem? A gente falou um pouquinho sobre os casos desses carinhas aí, depois a gente tem que montar uma tabelinha de super trunfo para esses caras aí. Falamos da estabilidade, que é uma característica legal do método T, mas às vezes é relevante, às vezes não, e aí você tem que ver se é relevante ou não para escolher qual método você vai querer usar. E, por fim, o lance dele ser adaptativo. Ele se aproveita do fato dos elementos já estarem com alguma ordem especial, tem alguma característica especial nessa ordem? Se tem, então eles têm, no caso o Insertion, por exemplo, ele se dá bem quando o cara ele já está quase ordenado ou o cara está parcialmente ordenado, tá bom?
Vamos lá, eu vou parar a gravação aqui.